Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso bloco sobre gestão da mudança. Temos aprendido que para que um Green Belt ou um Black Belt tenha sucessos com os seus projetos de Lean Six Sigma, é necessário que antes saiba-se fazer uma grande gestão da mudança, uma boa gestão da mudança. Nesse bloco nós já aprendemos sobre a curva J da gestão da mudança, aprendemos sobre o poder da sugestão e também sobre o Big Small. E no vídeo de agora nós vamos aprender rapidamente quais são as armas da persuasão. Roda a vinheta. Então, dando seguimento, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre as 6 armas da persuasão. Essa aula ela é baseada na obra do best-seller As 6 Armas da Persuasão, do professor e PhD Robert Cialdini, professor universitário do Arizona. E a obra de Cialdini ela é baseada em mais de 30 anos de estudos e vem sido utilizada tanto por vendedores, por profissionais que trabalham com investigação criminal, por profissionais que trabalham na indústria, por profissionais que trabalham no comércio, por profissionais de marketing, ou seja, realmente com uma comprovação científica muito grande, uma base de resultados através da utilização dessas ferramentas que ele nos trouxe, com uma eficácia muito grande. Para Cialdini, a primeira grande arma de persuasão é a da reciprocidade. Imagine o seguinte cenário: você, de repente, até nem tem tanta afinidade com alguém com quem você estuda ou com algum colega de trabalho, mas se de repente essa pessoa te convida para uma festa de aniversário, você criar no seu cérebro, mesmo que de forma inconsciente, uma necessidade de retribuir o convite. Se alguém, de repente, te faz uma gentileza, oferece um café ou um lugar na fila, porta do carro, são pequenas coisas, mas que vão fazer com que você se sinta na obrigação de levar para aquela pessoa o mesmo ambiente agradável, a mesma situação agradável que ela proporcionou para você. Então, se de repente você tem dentro da sua equipe alguém que gera resistência, um mau influenciador, um mau multiplicador, é com reciprocidade que você vai trabalhar essa pessoa. De repente, quando ela estiver trabalhando, e você pode até entender que a situação ergonômica com a qual ela trabalha, de repente, não é a melhor, dá para melhorar, você então chega no ouvido dessa pessoa e fala: olha, você não vai continuar trabalhando assim, eu vou resolver o seu problema. Ou quem sabe você está simplesmente no refeitório da sua empresa e ele senta ali próximo de você, você chega, então puxa uma cadeira e fala: não, senta aqui comigo, e de repente o suco dele acaba, você levanta e fala: olha, eu vou buscar mais suco para mim, posso trazer um pouquinho para você? São pequenas gentilezas que irão criar dentro do seu colaborador uma necessidade, ainda que ele não saiba, de reciprocidade. Ou seja, você vai persuadir aquela pessoa a entrar no time sem que ela note. Isso não é uma forma, não é uma falta de ética trabalhar dessa maneira. Até porque a gentileza gera gentileza. O ambiente de trabalho vai ficar mais agradável. Passe isso para a sua equipe, que ela consiga, então, a sua equipe também consiga formar a equipe dela, trabalhando essa ferramenta que traz grandes resultados. A segunda arma da persuasão, segundo Cialdini, é o comprometimento e coerência. Quem sabe você tem que visitar um cliente ou fazer alguma visita técnica. Você liga para essa pessoa, marca aquela visita e no final da frase você diz o seguinte: olha, se ocorrer algum imprevisto, por favor me avise que a gente remarca. No dia a dia pode ser que aquela pessoa ali até esqueça que você vai visitá-la naquele momento. Mas você chega na portaria da empresa daquela pessoa, pessoal da recepção avisa que você está lá, mesmo que ele não queira, mesmo que ele esteja
lotado de serviço, ele vai te receber. Por quê? Porque você criou uma situação de comprometimento dele para com você. E vice-versa, porque pode ser também que ele esteja te esperando e se você não for, você é obrigado a avisá-lo. Luciane, dentro de uma indústria, dentro de um ambiente onde a gente tem então que gerar ali o nosso projeto Lean Six Sigma, simplesmente reunião, e você quer trazer um comprometimento maior de algum do funcionário A ou do funcionário B, você então gera ali lança ali um desafio e como você resolveria isso? O comprometimento ele vem através do compartilhamento de responsabilidades. Jogue a responsabilidade para ele, porque é ele que realmente vai resolver. Uma outra coisa que traz comprometimento também é o sentimento de pertencimento. Dessa forma, você traz essas duas situações em cima da mesa. Você coloca essas duas situações em cima da mesa. Ele vai se sentir, então, pertencente ao grupo que vai levar solução, que vai gerar resultados e também vai ter um comprometimento maior ainda. Por quê? Porque ele deu a palavra final, olha, eu resolveria dessa forma, ou eu faria dessa forma. Aí você então lacra a reunião perguntando para ele então uma data. Então, ótimo. E quando você conseguiria entregar isso para a gente? E gera ainda uma empatia, que daí você pergunta para ele quais são as ferramentas que você precisaria entregar esse resultado. Acabou. Se ele tinha alguma resistência em relação ao seu projeto, a formatação do Lean Six Sigma ali naquele momento, essa resistência vai por terra ali naquele momento e ele vai ser um propagador, ele vai ser um bom multiplicador dentro do seu ambiente de trabalho. Aqui falando sobre a reunião, né, nós falamos, houve também uma pesquisa onde as pessoas, ainda falando sobre a questão do comprometimento e coerência, onde um grupo de executivos trabalhando com a sua equipe, tentando então levar então aquele balaio de ferramentas goela abaixo, querendo que eles entregassem o resultado simplesmente pelo resultado, pelos números e pela participação nos lucros, não obtiveram os mesmos resultados do que um outro grupo também de executivos que simplesmente se envolveram com a equipe e passaram para a equipe a responsabilidade dos resultados. Eles não tinham a responsabilidade financeira, o fato de ganhar a participação nos lucros. Isso aí veio como consequência. Eles tinham ali a responsabilidade de bater as metas, de alcançar os resultados, de serem bem vistos. Então esse sentimento de pertencimento ele é muito maior até mesmo do que quando você oferece para a pessoa uma recompensa financeira. A terceira ferramenta citada por Cialdini, aprovação social. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que o ser humano, dentro assim, assim, a humanidade, 5% são iniciadores e 95% são imitadores, ou seja, a gente vai pelo fluxo. Se A e B estão fazendo, vou fazer também. Até existe uma pesquisa de um programa de reuso de toalhas de uma grande rede de hotéis. Eles faziam a pesquisa ali e informavam com números, com gráficos, quantos litros de água a pessoa estaria economizando, qual era o impacto no meio ambiente, pelo simples fato da pessoa que fica 3, 4 dias dentro de um hotel reutilizar algumas toalhas, não colocando aquelas toalhas para que elas tivessem que ser lavadas. Houve sim uma comoção, houve um engajamento, mas o engajamento foi muito maior quando eles simplesmente utilizaram então essa ferramenta da aprovação social. Eles colocaram ali no panfleto que fazia, então, que queria engajar o pessoal, que fazia então a campanha para o reuso de toalhas. 75% dos nossos hóspedes fazem o reuso de nossas toalhas. E eles garantem que assim, o meio ambiente não seja tão impactado, e aí sim eles colocaram os números. Houve um acréscimo de 37% na reutilização de toalhas. Então isso aí é muito, muito interessante.
Uma outra pesquisa também que fizeram foi dentro de um condomínio fechado, eles queriam fazer uma campanha para a direção com segurança. E fizeram então a campanha também, colocaram panfletos e distribuíram panfletos, colocaram cartazes, né? Aqui o nosso condomínio, todo mundo dirige com segurança, mas a campanha não tinha o engajamento que eles gostariam que tivesse. Então eles fizeram, ainda utilizando a questão da aprovação social. Pegaram alguns adesivos e colocaram nas caixinhas de correio de cada casa os adesivos das pessoas que permitiram. Eu sou adepto à campanha de direção com segurança do nosso condomínio. Houve um engajamento muito maior. Por quê? Porque as pessoas seguem o comportamento do grupo. Essa que é uma realidade. A quarta ferramenta de persuasão, carisma. Aquilo que a gente até havia falado já lá no início sobre a reciprocidade, mas o carisma ele gera uma persuasão muito grande. A partir do momento que você gera, ou melhor, que você tem empatia para com o seu próximo, que você, porque assim a questão da reciprocidade ela pode vir através de um convite, através de um presente, através de um gesto. Agora o carisma não, é simplesmente através das tratativas, da gentileza. Então, assim, se você se torna um líder carismático, a sua equipe tende a ser carismática. Se a sua equipe tende a ser carismática, você tende a ter uma fábrica carismática, uma clínica carismática, um departamento comercial carismático, sabe? Então, um departamento de vendas carismático. E isso agrega valor. Os clientes vão te procurar. E o melhor ainda, dentro do seu projeto Lean Six Sigma, se houver o. Porque assim, gente, o maior desafio no projeto é o início na gestão de mudanças. A partir do momento que as coisas começam a acontecer, que a gestão de mudanças não vai gerando quebra de equipe, não vai gerando, ou melhor, ela vai mudando a cultura, mas não gerando a quebra da equipe, o seu projeto será um sucesso. E se a sua equipe que está conduzindo o projeto conseguir gerar passar para o restante da fábrica, para o restante dos colaboradores que estão trabalhando com você nesse projeto. Carisma. Então, seu projeto, sucesso. Quinta ferramenta, autoridade. A autoridade ela vem com conhecimento e com comportamento, ou seja, você tem que conhecer o assunto e tem que agir para que aquilo realmente aconteça. Quem já teve a oportunidade de repente conhecer o Morro de São Paulo, no interior da Bahia, eu tive a oportunidade morei na Bahia, então tive a oportunidade de conhecer bastante o Morro de São Paulo. Uma vez saindo de Salvador, indo para o Morro de São Paulo, então ou você vai de avião, ou vai de ferryboat até Itaparica, de lá você vai de carro, ou vai de catamarã direto, de Salvador para o Morro de São Paulo. E em mar aberto. E nós enfrentávamos ali uma situação onde o mar estava um pouco revolto, né, e o pessoal começou, assim, alguns turistas começaram a gritar, começaram a entrar em desespero, e a comissária de bordo então pegou o sistema de som e disse o seguinte: pessoal, não podem ficar calmos, porque essa embarcação ela foi projetada para aguentar esse tipo de situação. Todo mundo ficou calmo por uns 3 segundos, até que alguém gritou lá do fundo: o Titanic também foi. Caos total. Aí todo mundo entrou em desespero, porque assim, passaram a autoridade da moça. Porque o que gera autoridade? Conhecimento e comportamento. Mas Cialdini também disse que o tom da voz e a farda que você usa é um potencializador para se gerar, então, a autoridade. Tanto é que, desde criança, nós fomos educados para respeitar quem usasse jaleco, quem usasse, de repente, uma farda oficial, seja militar ou não, civil ou não. Então nós fomos educados dessa forma. Alguém quando vai de repente se apresentar, dependendo do local, do tipo de evento, que vai de terno, gravata, e tem um bom tom de voz, e conhece aquele assunto, então isso gera autoridade e isso gera persuasão. Então, todo mundo lá no catamarã, quase
ficando louco. De repente, o comandante do catamarã assume o sistema de som e diz o seguinte: pessoal, meu nome é Aguinaldo, eu sou o comandante dessa nau, dessa embarcação, e gostaria de tranquilizá-los e dizer para vocês que fiquem tranquilos. Já passamos por situações como essas e até piores, mas essa embarcação realmente comporta esse tipo de situação e em breve estaremos em águas calmas. Morreu o assunto. 15 minutinhos depois, mar tranquilo, chegamos no Morro de São Paulo, só festa. A última ferramenta de persuasão, segundo Rob Dini, escassez. O Concorde foi um jato assim, supersônico que fazia voos comerciais e ele tinha a velocidade 2,5 vezes maior do que ele era mais veloz 2,5 vezes do que as outras aeronaves comerciais. E muita gente queria assim, viajar no Concorde, mas achava o preço um absurdo, porque ele era bem mais rápido e foi um projeto para atender uma determinada elite. Em 2003, eles resolveram, então, abandonar esse projeto. E a companhia deu a data de quando seriam os últimos voos entre Londres e Nova York. Lotou rapidamente. Eles nunca haviam vendido tão rápido as passagens do Concorde. Pessoas que, de repente, nem tinham compromissos na outra cidade ou em outro continente, compraram a passagem simplesmente pela questão da escassez. Luciano, mais uma vez, como que eu vou trazer isso para o meu projeto Lean Six Sigma? Simples. Faz a reunião, você já está ali com boa parte da sua equipe montada, mas você vai passar para eles o seguinte, fala, pessoal, eu só tenho mais 2 vagas na equipe de Quick Kaizen, mais uma vaga na equipe de Major Kaizen e mais 2 vagas na equipe do roteiro de redução de defeitos de tal área. E eu gostaria que vocês fizessem parte dessa equipe que vai mudar o cenário dessa fábrica. Você leva 2 coisas. Primeiro, a questão da recompensa, ou seja, você vai estar dentro da equipe que vai ser vencedora, mas leva também a questão da escassez. Eu só tenho 2 vagas para o projeto tal. Eu só tenho 1 vaga para o projeto tal. Eu só tenho mais 2 vagas para o projeto tal. Eu preciso de candidatos. Esses candidatos serão os que vão ser os seus bons multiplicadores. E eles vão entender que existe uma escassez. Essa arma de persuasão ela é muito utilizada até para quem quer ali, ganhar o seu crush ou a sua crush. Ela é muito usada, né? Mas isso aí é uma outra história. Muito utilizada também no marketing. Restam 2 unidades, só existem 4 poltronas. Às vezes quando você entra, de repente, lá no hotel urbano, ou sei lá, TripAdvisor, não sei o nome dos... Quando você, de repente, quer alugar um quarto em algum hotel, você entra lá e fala assim, olha, 10 pessoas já compraram, faltam só 2 quartos com essas características. Cara, às vezes tem, sei lá quantos quartos, mas não acredito muito naquilo lá, não. Posso estar enganado, mas essa sensação de escassez faz com que você tome uma ação que, de repente, nem é a melhor naquele momento. Mas essa situação de escassez ela pode ser muito bem utilizada em prol do seu projeto. Faça com que a sua equipe se engaje utilizando essas 6 ferramentas, as 6 armas da persuasão. Sou Luciano Dantas, gosto de trabalhar com pessoas, desenvolver lideranças. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vamos soltar agora um videozinho de 40 segundos, onde você vai entender o que é o programa Leader Green. Pensado para atender a demanda atual das empresas. Contar com líderes completos, com formação técnica, comportamental e gerencial. Total controle de tempo, produção e de seu time. Seja um Leader Green. Green Belt Lean Six Sigma.
Lidere projetos complexos de redução de defeitos e aumento de produtividade. É um pré-requisito para cargos de decisão em empresas renomadas. Obtenha a certificação da CSSC, Liderança 4.0. Aperfeiçoe sua capacidade de líder, com técnicas de gestão de projetos para extrair o melhor de cada membro da sua equipe. Especialista em produtividade com OEE. Seja especialista em solucionar problemas, garantindo um aumento de produtividade, disponibilidade e performance na manufatura, utilizando ferramentas de OEE. Gestão do tempo. Organize sua jornada de maneira a aumentar a performance, gerenciar o tempo da equipe e dos processos envolvidos. Roteiros rápidos de projetos. Aumente a produtividade em até 50% nas primeiras 8 semanas, resolvendo problemas específicos com soluções específicas. Fortaleça seu currículo. Certificados. Lean Six Sigma Green Belt. Especialista em produtividade com OEE. Treinamento de liderança 4.0. Treinamento Gestão do Tempo. Roteiros de redução. Projeto prático Lean Manufacturing. Nosso programa foi desenvolvido para todos os profissionais da área de manufatura, ligados à área de engenharia, RH, qualidade e produção que visam liderar projetos de melhorias, trazer resultados para a empresa e ser reconhecidos por tal. Estudantes técnicos também são bem-vindos. Seja um líder green. Acesse nosso site www.programalidergreen.com.br.